Com relação ao 8 de janeiro, e vamos entrar nesse tema que é o tema mais espinhoso de hoje, o ministro Edson Fachin do STF seguiu o relator Alexandre de Moraes e votou para tornar réus os 100 primeiros acusados de participar dos atos do dia 8 de janeiro, que resultaram em alguns crimes graves. Além deles, o ministro Dias Toffoli também tinha votado para receber a denúncia e tornar os suspeitos réus. Caso as denúncias sejam aceitas, serão abertas ações penais com coleta de provas e depoimentos de testemunhas de defesa e de acusação. A análise do Supremo Tribunal Federal está prevista, o final, né, desse julgamento está previsto para acontecer até o dia 24 de abril. Nelson, eu não sei se você viu o voto, né, que tem dois blocos, né? O bloco daqueles que ficaram incitando Forças Armadas e associação, porque tudo é associação criminosa, tinha mais de 3, e o bloco dos vândalos. Né? E tem outros blocos, né? Tem os financiadores, os autores, aqueles blocos ainda misteriosos. Mas os que foram, esses 100 casos foram de 100 pessoas que ainda estão presas e teve esses dois grupos, vândalos e os incitadores. Eu vi o voto eu consegui ver o voto dos dois. Eu não vi referência à individuação de conduta, referência no voto à prova. O que eu vi ali foi uma narrativa genérica e romanceada. Romanceada, né? Parecia um romance baseado em fatos reais do que aconteceu, mas sem ligar seriamente, e ninguém falou de liberdade ou não. E esse voto do Fachin hoje acompanha o voto do relator. O famoso, e Carmen Lúcia acabou de votar a favor também. Eu só não sei se o dela, acabou de sair, eu só não sei se o dela é igual do Fachin, que é acompanha o voto do relator. Para quem não sabe, acompanha o voto do relator quando a pessoa ela não quer ler os autos, funciona assim no judiciário. O relator pega, lê, faz o voto dele, a pessoa olha, faz, acompanha o voto do relator, acompanha. Mas esse voto do relator que estão acompanhando não menciona a questão da necessidade da prisão cautelar, da prisão preventiva, não menciona qual é a razão do perigo da liberdade dessas pessoas, ou seja, qual o prejuízo por processo que elas oferecem e de cometer novos crimes, e também não fala, como não individualiza, não aponta forte materialidade. E está caminhando tudo isso, Nelson, para que todo mundo fique nessa baseada. O que você achou disso aí? Pois é, né, Pavinato? A justiça generalizada é uma injustiça, né? E nesse caso a gente está vendo essa generalização... Deixa eu só repetir uma coisa que eu esqueci de falar, tá? Nós entramos em contato com o pessoal do Partido dos Trabalhadores e também, caso alguém da equipe do deputado Marcon queira entrar, nós estamos com os canais abertos. Entramos em contato e eu digo aqui, estamos com os canais abertos. A gente quer ouvir todos os lados dos fatos. Desculpe, Nelson. É como dizia, né, Pavinato? A justiça generalizada é uma injustiça e nesse caso que a gente está vendo é uma generalização tanto no conteúdo e também quanto à forma. Pouco tem se falado a respeito disso. Porque, em relação à forma, o Supremo Tribunal Federal está julgando um caso de tamanha repercussão, de tamanha relevância, de tamanha importância no plenário virtual. E isso mitiga o princípio da publicidade dos atos públicos, inclusive os judiciais. Esse caso, por ser tão relevante, como o próprio STF traz como relevante, inclusive sendo o próprio STF uma das vítimas desses fatos, deveria ser julgado no plenário físico. Porque no plenário físico, primeiro, há uma transmissão ao vivo, há uma disponibilização ao grande público dos debates, do voto, da leitura do voto, onde um voto pode influenciar o outro e um ministro debater, inclusive, as suas razões pela manutenção ou não de uma decisão, pelo aceite ou não dessa denúncia. Então, há primeiro essa crítica importante a ser feita. Inclusive no plenário virtual, eles não dão sequer a importância à sustentação oral da defesa dessas 100 pessoas. Por quê?
quê? Porque no plenário virtual, não sei se você sabe disso, Pavinato, eles admitem a sustentação oral da seguinte forma: o advogado grava um vídeo e faz um upload, sobe aquele vídeo, deixa lá no sistema, e aí os ministros... E ninguém garante que eles assistiram. É claro. E aí os ministros vão ter aquele vídeo como assistido, ou seja, vão ter tido uma sustentação, como se os ministros fossem parar e assistir 100 vídeos. Isso é uma sacana, Pois é. Então a gente tem... Quer julgar 100 casos, tem que assistir. Tem que ver 100 defesas. Quer julgar 100 pessoas, tem que... Quer ser um tribunal penal, tem que arcar. Por isso é que não há a mínima condição do STF. Primeiro, já não é competente para julgar esse caso pela própria natureza, porque o STF está se pautando num regimento interno para dizer que é competente para julgar, quando a Constituição diz que esses fatos não deveriam ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, porque essas pessoas não são parlamentares, não têm foro por prerrogativa de função, deveriam ser julgados pela Justiça Federal. Da natureza do crime? Segundo a Constituição, não tem essa Qual é a natureza do entendeu? Não, como eu não sou jurista, eu queria... Então, qual é a natureza do crime de golpe? A natureza do crime é crime. Exato, mas a Constituição não atribui essa competência ao STF. O STF se pauta num regimento interno que diz que quando o crime é cometido dentro do STF, é lá o foro competente. Mas regimento interno não é lei. Regimento interno não passa por Mas e a dona Maria que não foi no STF, ficou só no... Exato, eles estão querendo causar nexo entre essas pessoas. Ou é uma indireta? Tudo aqui é puxadinho do STF. Pois é um nexo indireto de causalidade que não existe na nossa lei. Então, assim, é julgamento de baseada, isso não está de acordo com os preceitos, assim, a gente poderia falar que vários, mas eu citei só alguns para dizer que isso é um julgamento irregular de acordo com as regras constitucionais, em especial com as regras do processo penal. E aí, qual que é o seu sentimento como ex-parlamento, como pessoa da política? Não, juridicamente é isso mesmo, não existe. Crime é crime, está no Código Penal, quem julga é o juiz, né? É o juiz criminal. A pessoa não tem prerrogativa de foro, a dona Maria não é deputada, não é nada, não foi denunciado nenhum deputado, nenhum senador, nenhum presidente, nenhum ex-presidente. Foi denunciado. Mesmo que fosse denunciado o Bolsonaro, ele não é mais presidente, ele não tem prerrogativa de foro. Sim. Então... Bem da União, competência da Justiça Federal. Justiça Federal do Distrito Federal que devia estar julgando esses casos. Seria... É isso, a Justiça Federal de Brasília, lá do DF. Olha, assim, na minha perspectiva, é mais um episódio do STF atuando de forma com um viés muito mais político do que técnico, né? Isso, infelizmente, não é nenhuma novidade, né? A gente tem visto e já observado na sociedade diversas ocasiões em que isso tem acontecido repetidamente, né? É uma pena, assim, que as coisas não estão acontecendo da forma como deveriam, mas para a gente mudar essa situação, para a gente mudar e fazer com que o STF tenha uma atuação muito mais técnica do que política, eu acredito ser fundamental a gente criar, mudar as leis que determinam as indicações dos ministros do STF, para que elas sejam com um mandato específico, com um tempo limitado, e as pessoas indicadas sejam necessariamente já magistrados, o que minimizaria aí os vieses políticos e a influência política que possa existir na nomeação, né? Dessa forma, possivelmente no futuro a gente poderia ter aí um STF atuando de uma forma muito mais técnica do que hoje, né? E aí, Ricardo Rous? Está caminhando para um julgamento de baseada, como diz o povo. É triste porque o STF, na minha opinião, está fazendo mais política do que justiça propriamente dita. Ver a Câmara e o Senado também quietinho assistindo isso, a justiça ser de certa maneira atropelada, é triste, é muito triste. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o Congresso Nacional ali, assistindo tudo ali de camarote sem falar nada, realmente ver que o Congresso Nacional está com os pés e as mãos encostadas no chão aí, perdeu a essência que deveria ter o Congresso Nacional, e vamos acompanhar para ver. Pelo jeito já foi, né? E pior, esse ponto que eu falei, né, sobre as alterações que a gente deveria ter na nomeação dos ministros do STF, logo mais vai ter a nomeação que o Lula vai fazer para o próximo ministro do STF, que vai entrar no lugar do Lewandowski, que tudo indica vai ser o Zanin, que era o seu advogado criminal. Ou seja, o STF caminha na direção... o Zanin apareceu aí, essa notícia na Folha de São Paulo, das babás, segunda-feira. Ele já está falando com algumas bancadas. Eles maltratavam a babá e teve pagamento de 2 indenizações.
Né? Se teve indenização, a Justiça do Trabalho entendeu que teve maltrato. Eu já vi uma narrativa nas redes sociais de que as babás querem extorquir o Zanin. Aí você sabe que narrativa, os caras começam a levantar uma coisa e vão Mas o caso é de 2017. E eu acho que o Lula não vai... Segundo a Folha de São Paulo, o caso da antigo, Folha, sim, hein? já foi 2017. Então, em 2017, ninguém sabia que ele ia ser ministro. Em 2017, o Lula estava ausente. Em 2017, o Lula estava ausente. Não se esqueçam. Então, ninguém fazia ideia que o Cristiano Zanin pudesse ser ministro. Verdade. Essas indenizações. E o que muda? Em 2017, ele foi condenado por maltrato a empregado e agora vai se desfazer também? Agora, nessa lógica do amor, você acha que o presidente da República ligaria para essa denúncia das babás? Não, mas Acho que era e o relevante. Senado? Aí, agora você tocou no ponto importante, que é onde nós temos que se apegar e cobrar. O Senado, que normalmente faz vista grossa e que tem o poder de vetar as nomeações. Porque eu não acho que o Lula vai ligar para esse não presidente da República. Eu acho que não. É um amigo muito próximo, o Zanin. Mas o Senado mesmo, também ele nunca tem ali fez isso, já fez uma vez lá no passado. Lembra do regime autoritário português, Deise, mas no passado fez. que era comandado pelo Antônio Salazar? Não era um presidente, ele era o presidente do Conselho de Ministros. Não está parecendo que a gente está vivendo sob o governo de um Conselho de Ministros? Tá, Pavinato. Olha que coisa interessante, né? Dentro do que vocês estão falando, assim. A gente tem alguns pontos. Nós já falamos outras vezes aqui no Linha de Frente que existe uma espetacularização do judiciário, né? Então, ao mesmo tempo que é positivo quando a gente tem esses ministros celebridades, né? Porque isso acaba aumentando a vigilância, a gente também tem uma busca para aparecer. E aí eu fui olhar agora aqui nos jornais, já faz um tempo que eu venho acompanhando, quais as manchetes que são um destaque em relação aos ministros do STF. E todas elas, quando essa notícia do 8 de janeiro, ela volta para a pauta da mídia, normalmente ela aparece com alguma frase de destaque, alguma frase que gere um clique. A última frase foi a do Alexandre de Moraes, quando ele falou que esses acusados do 8 de janeiro, eles pleiteiam tirania. Aí a gente tem que olhar por uma outra perspectiva, assim, os guris deram algumas opiniões mais embasadas, aqui eu vou para um lado um pouquinho mais de análise de discurso mesmo. Se a gente olhar o agendamento dessas notícias em relação ao 8 de janeiro, ele já passou, ele está muito baixo, então a própria imprensa não tem mais falado disso, só fala disso quando vem alguma frase de efeito, alguma frase que possa ser mediatizada, como essa, eles pleiteiam a tirania, né? E isso acaba dando visibilidade para os ministros. Nos bastidores, o que acontece é o que a gente está falando aqui, é Ctrl-C, Ctrl-V, é julgamento de baseada, porque isso não dá mais manchete, o agendamento passou. Ontem mesmo, naquela reunião do Lula com os governadores, ministros, para falar sobre a violência nas escolas, o ministro Alexandre de Moraes fez uma fala associando o ataque, né, em Santa Catarina ao 8 de janeiro. Então, assim, é só isso que eles têm feito justamente para aparecer. Né? E isso acaba causando um dano para a sociedade que, ao mesmo tempo que é bom que eles apareçam, também tem essa simplificação e banalização do debate. E aí agora, se tu olhar todos os jornais agora, o agendamento em relação ao 8 de janeiro já passou. Uma das poucas emissoras que ainda continua debatendo isso é a Jovem Pan. Então, a partir do momento que isso passa, não interessa mais para os ministros. E aí, a consequência disso tudo é o que o Pavinato falou aqui. Acompanha o voto do relator, porque agora não me dá mais mídia. Porque é vergonhoso isso.